Fiz um ultrassom e apareceu um cisto no fígado. E agora? Eu sou Caroline Petersen, cirurgiã do aparelho digestivo. Os cistos hepáticos são bolhas com conteúdo líquido no parênquima, na superfície do fígado. A maioria desses cistos é assintomático. E são cistos que a gente não sabe muito bem como se formam. Alguns são congênitos, ou seja, já aparecem no nascimento, e outros se formam ao longo da vida. Mas o fato é que esse desenvolvimento, esse crescimento é muito lento. A imensa maioria dos cistos são cistos simples. Esses cistos simples são cistos que não precisam nem ser acompanhados, em geral são cistos pequenos, que não dão sintomas, têm paredes finas, o conteúdo é um líquido clarinho no seu interior, não é câncer, não vira câncer e o paciente não precisa se preocupar. Raramente os cistos simples eles podem ter grandes dimensões e acabar gerando sintomas no paciente, principalmente se eles estão do lado esquerdo do fígado, que pode comprimir o estômago e o paciente se sentir com sensação de empachamento, de cheio ao comer. Então, em casos de cistos de grandes dimensões, que geram sintomas para o paciente, algumas vezes a gente precisa operar e retirar esse cisto. A cirurgia mais comum é destelhar o cisto, ou seja, tirar o telhadinho, a parte de cima do cisto, e com isso esse cisto, esse sintoma vai melhorar ou vai sumir. E a cirurgia mais comum é o destelhamento, tirar o telhadinho da parede do cisto e com isso os sintomas vão desaparecer. E existem outros cistos que podem acometer o fígado também. Por exemplo, cistos parasitários, como de equinococo, que é um parasita que você pode ingerir através de carne ou água contaminada. Os equinos, bovinos, suínos podem ingerir a larva desse equinococo e você pode desenvolver essa doença do cisto hidático. Na presença desse cisto, o paciente pode ter sintomas, pode ter dor abdominal, pode ter febre. E diferente do cisto simples, esse é um cisto que precisa de tratamento cirúrgico muitas vezes. Existem outros tipos de cisto, como cisto adenoma e cisto adenocarcinoma, que são os cistos neoplásicos. Esses cistos merecem atenção, porque esses podem virar câncer ou até já o são. Então, não é só cisto simples que aparece no fígado. O cisto simples é aquele cisto que a gente não vai se preocupar, não precisa nem acompanhar, mas existem outros tipos de cisto. E como é que a gente vai saber se é um cisto simples ou se é um outro cisto, parasitário ou neoplásico? Depende das características da lesão. Então, se a parede é fininha ou se a parede já é mais espessada, se tem calcificação ou não, se existem septações dentro do cisto ou não. Então, tudo isso vai fazer o médico pensar num cisto ou em outro. Por isso é tão importante, uma vez que você descubra que tem um cisto hepático, passar em avaliação e o seu médico vai te dizer, olha, esse é um cisto que você vai acompanhar, esse é um cisto que você precisa operar, ou às vezes é um cisto que você só vai saber que tem e não vai precisar fazer nenhum acompanhamento, nenhum tipo de procedimento. Existe uma outra doença genética que chama doença policística do fígado. Nessa doença, o paciente tem muitos cistos, que podem ser vários pequenininhos ou até cistos maiores, cistos grandes. E essa doença ela pode estar acompanhada também da doença policística renal. Nesses casos, dependendo do quadro clínico do paciente, o paciente pode até precisar de transplante de rim, de fígado ou até de transplante duplo, dos dois órgãos ao mesmo tempo. É isso, você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre cisto no fígado? Manda pra gente!